Olá, minha Paraíba! Está começando agora mais um programa Fashion aqui pela TV Master, canal 520 da Claro. Ou você pode nos acompanhar também pelo Facebook TV Master ou pelo YouTube TV Master Play. E aí você acompanha toda a nossa programação em tempo real. E hoje, no primeiro bloco do programa Fashion, nós vamos conversar com o pastor Elcio Menezes e saber como podemos fortalecer a nossa fé. Aguarda aí que já você confere. E mais, ainda hoje recebo aqui a psicóloga Renata Cabral. Ela vai explicar como não deixar o relacionamento esfriar. Então, você tem aí muito tempo de namoro, muito tempo de casamento, fica ligada. Na sequência, você confere as dicas de moda de Lelinha Alves no quadro Falando em Moda. Vamos aprender tudo sobre moda fitness. Também teremos a nossa agenda cultural com Isabel Barreto e também uma entrevista exclusiva com o cirurgião plástico Dr. Fernando Mattioli sobre mastopexia com alça muscular. Fica ligadinho, hein? E na reprise do quadro Arte Decor, você vai aprender como montar uma mesa posta com suplá feito de disco de vinil. Com ela, Júlia Pinheiro, viu? Olha aí que interessante. E para encerrar o programa, teremos um bate-papo com a advogada Jussara Tavares. Ela vai falar sobre contrato de namoro no quadro O que Diz a Lei. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa Fashion está só começando. Está no ar mais um programa Fashion e agora neste primeiro bloco vamos saber como podemos fortalecer a nossa fé. Nesse momento de pandemia, né, muito desemprego, doença, morte, como é que a gente pode fortalecer essa fé? Né? Buscar a Deus assiduamente. Já está aqui conosco ele, pastor Elcio Menezes. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Muito obrigado, Séries. Para mim é um prazer muito grande, uma alegria imensa poder nessa tarde, nesse momento aqui, estar com você, para compartilhar um pouco daquilo que Deus ele tem colocado em nosso coração, sobretudo acerca da fé. Que a fé, ela é mais do que um simples sentimento, mais do que um simples momento, um estado que nós passamos. Na verdade, a fé, ela vai muito além do que se pode imaginar. Pois é, e eu penso, pastor Elcio, que a fé ela é uma relação muito forte com a autenticidade, certo? Porque quando temos fé em Deus, né, não temos medo de mostrar quem somos, né? Nós somos encorajados a seguir em frente, a lutar por nossos sonhos. Mas quando a gente está na crise de fé, né, já desacreditando mesmo, né, aí vem o desânimo, aí vem o desencorajamento muito forte, muitas vezes até não dando valor ao que nós somos realmente. O que é que o senhor diz com relação a isso? É verdade, Séries. Realmente, há momentos na nossa vida em que as situações elas não são favoráveis, né? Isso não significa que aquela pessoa que está passando por este momento de crise, né, às vezes uma crise existencial, não significa que ela não tenha fé. A fé, ela pressupõe uma certeza plena, é claro, uma convicção plena, mas nós precisamos entender que, mesmo crendo em Deus, nós ainda continuamos com a nossa natureza humana. Sim. Né? Ela não nos abandonou quando conhecemos a Deus. Os velhos hábitos, os velhos costumes, né? Os costumes da velha criatura, esses vão ficando para trás, mas a natureza em si, não. Ela permanece ainda conosco e, muito embora nós venhamos a cada dia exercitar a fé, tendo um contato maior com Deus, teremos sim momentos em que nós nos sentiremos como que tivéssemos fragilizados, debilitados, quando as situações elas tendem a ser maiores do que nós imaginávamos que fosse, né? Maiores do que nós imaginávamos que fossem capazes de acontecer.
E nesse momento é que nós temos realmente que nos apegar mais ainda a Deus e compreender que na nossa vida, na nossa curta lida aqui na Terra, nossa curta passagem, nós não temos o controle de tudo. Deus tem o controle, mas nós não temos o controle de tudo. Pois é, e aí a gente fala muito em fé, em buscar a fé, mas o que de fato é ter fé? O que é a fé? A fé, como já estávamos aqui falando, Sim. e agora podemos aprofundar um pouco Isso, mais, justamente. a fé, primeiramente é importante nós sabermos que lá no grego, né, ela tem origem na palavra pistia, por mais que seja uma palavra estranha, só aportuguesando ela, né, ela pressupõe, portanto, uma certeza, pressupõe acreditar, mas no latim ela tem aí a sua origem em fidelis ou fides, que aprofunda isso para uma situação de fidelidade, né? Uma situação em que denota realmente que é fiel, né? O que é ser fiel. Então, quando nós falamos de fé, nós transcendemos o entendimento humano, nós saímos daquela certeza que nós, como seres humanos, temos nas situações, como pessoa, né? Isso com a nossa natureza humana, e passamos para um estágio sobrenatural. Algumas pessoas, alguns autores têm, os modernos, né, têm uma mania de, às vezes, subdividir a fé em fé natural, fé sobrenatural. Não há fé natural, a fé ela é sobrenatural. E a fé contida na Bíblia, né, que é a que nós exercitamos, acreditamos, ela tem um conceito, e um conceito focado no pensamento divino e não no pensamento humano. Isso que as pessoas esquecem. Isso, lá em Hebreus capítulo 11, traz o conceito de fé, quando diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verdade. Então, Séries, nós percebemos por aí que, como ela é o firme fundamento, em algumas traduções diz que ela é a certeza, mas eu gosto mais dessa tradução, que diz que é o firme fundamento, porque está nos dizendo que esta certeza, ela é a base, ela é o alicerce, né? E daquilo que nós esperamos que aconteça, daquilo que nós desejamos. E aí alguém pergunta, e a prova dela? E o próprio texto traz em seu conceito, dizendo que ela é a prova das coisas que nós não vemos. Então, ela não necessita de algo externo, ela não necessita de que haja alguma coisa para validá-la. Ela é a fé. Por isso, ela não é, de fato, tão compreensível assim como para o homem natural. É verdade. E aí, pastor, quais são os efeitos da fé para quem realmente a tem? Aí é que está. Isso é extraordinário. Falar de fé é muito bom, porque nos dá a oportunidade de conhecermos a nós mesmos, né? Passarmos por um momento de reflexão maior. Sim. A pessoa que tem fé, a pessoa que, de fato, conhece a Deus, teve um encontro com Deus, essa pessoa, ela vive, é claro, alguns momentos em que ela entra em crise. Sim, mas ela não permanece em crise. Sim. Ela não permanece em crises existenciais. Às vezes, ela, por causa de sua natureza humana, ela abre a guarda, Sim. mas ela logo, imediatamente, reflete e pensa, não, peraí, Deus está no controle da minha vida. E a palavra do Senhor, Deus, ela não mente, ela nunca falha. E as Sagradas Escrituras, a gente lembra disso, a gente que acredita em Deus e tem fé no Senhor, a gente lembra disso. Lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, diz que tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em algumas traduções diz assim, segundo o seu decreto. Olha que coisa linda. Então, a pessoa que tem fé, ela analisa todo o cenário e ela diz, é um vento, vai passar. Ela continua acreditando, né? Ela acaba esperando contra a própria esperança, como fez Abraão. Ela vai além daquilo que a natureza humana lhe permite ir. Ela entra na caverna, mas quando ela ouve a voz de Deus, como fez Elias, ela sai da caverna e vai para fazer aquilo que o Senhor determinou. Agora, Elcio, pastor, para aquela pessoa que deixou de confiar em Deus, sofreu tanto, está desiludido, está desanimado, que isso pode acontecer na vida da pessoa, a partir do momento que ela deixa de confiar em Deus?
Séries, e a gente vê naturalmente, isso é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né? Sim. Acontece com as pessoas, a gente vê muita gente passando por essa situação, por esse momento, né? E quando uma pessoa ela chega a esse estágio de desilusão, de desespero, né? De sofrimento na vida, e acaba esquecendo-se, né? Que Deus existe e que, como no próprio capítulo 11 de Hebreus, lá no próprio capítulo 11, depois de falar do conceito e falar outras coisas maravilhosas, a palavra do Senhor diz que nós devemos crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A pessoa que acaba esquecendo disso, ela, no momento mais difícil de sua vida, ela não tem a que se apegar, ela afunda, ela começa a destruir-se, ela escuta pessoas que não contribuem, que não têm nada a oferecer a ela, ela escuta as vozes que vêm desse cenário caótico. Então, ocorre a depressão, suicídio, né? Separações, famílias são destruídas, pessoas que tinham carreiras brilhantes acabam jogando tudo para o alto, as drogas, né, passam a tomar conta da vida. Então, assim, as pessoas vivem sob efeito de medicamentos. Isso, de fato, é o fundo do poço, porque o momento de maior dificuldade da vida, quando as forças do homem se vão, quando não há mais esperança no homem, nós só temos a Deus a recorrer. E se não lembramos disso, é o fim. Sucumbimos mesmo. Agora, pastor, a gente sabe que a gente está numa pandemia, né? Muita gente perdeu a esperança. E aí, como é que fica essa relação? Fé, medo, fé, desemprego, fé e morte. Como administrar isso? Você ter fé, mas ao mesmo tempo você vê vários problemas acontecendo. Como que a gente consegue equilibrar isso? Em algumas situações é difícil, né? É muito difícil. Nós temos, mas não é impossível. Sim. É difícil, mas não impossível. Quando nós observamos a situação que nós estamos vivendo agora, e que é uma situação ímpar, né? Uma situação que, de fato, muitas pessoas que acreditavam, né, que haviam conseguido vencer, na verdade, começaram a perder. Sim. E viram aí suas vidas sendo destruídas. E aí o que acontece? Nesse momento que nós estamos vivendo, eu percebo o seguinte, é que as pessoas que verdadeiramente têm fé, elas, é claro, não estão isentas do medo, Sim. elas não estão isentas do desespero, e elas não estão livres da morte física. Elas não estão livres dessas questões naturais, dessas coisas naturais, né? Porque, como eu disse, a fé, ela transcende o natural, ela vai para o campo sobrenatural. Logo, a pessoa que está passando por essa dificuldade, por dificuldade de desemprego, né, enfermidade, separação, uma série de outras situações, as quais nós vemos, né, não no nosso país apenas, mas no mundo inteiro. Neste momento, sérios, quando a gente perde o chão, fica difícil a relação fé. Né, e há situações. Mas aí a gente tem que, ainda assim, quem acredita em Deus, além daquilo que é o natural, porque apenas acreditar não adianta. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Então, crer apenas na existência de Deus não é o suficiente. Nós precisamos entender que Deus, Ele age na nossa vida e Ele é soberano. E Ele tem para nós o melhor. Não que o melhor que nós achamos que seja, mas o melhor que Ele acredita ser. Quando nós nos entregamos completamente a Ele e passamos por essa situação, a gente sofre, mas a gente consegue dar a volta por cima, consegue cumprir com o propósito, independentemente de ser doloroso ou não. Exemplo claro, bem claro mesmo na Bíblia, Jesus. No capítulo 26 de Mateus, no versículo 26 a seguir, Jesus reúne os discípulos e Ele está participando ali da ceia, no período de Páscoa. E interessante, aquele momento, a Bíblia diz que Jesus canta, eles cantam um hino, logo após, e Jesus sai para a oração, porque ele estava aflito. Ele chama ali os 3 discípulos que mais próximos sempre estavam dele, no caso Pedro, Tiago e João, e ao chegar no lugar de oração,
ele pede para que seus discípulos fiquem ali e ele vai mais adiante. Só que ele diz para os discípulos o seguinte, ele diz, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Eu fico arrepiado falando isso, Séries, porque quem estava falando não era um ser humano. Quem estava falando não era uma pessoa desprovida de poder. Quem estava falando era Jesus, o Rei dos Reis, e que estava para assumir a condição de tomar sobre si as nossas iniquidades lá na cruz. E logo, em breve, ele seria preso e aconteceria com ele tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas ele diz isso. E quando ele está orando, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade. É muito forte. O próprio Jesus, né, Não é? buscou essa fortaleza. Imagina nós, né, não, Imagina, pastor né? Elcio? Agora, como é que a gente faz para a gente fortalecer essa fé, pastor Elcio? Aí é que está. Essa é a melhor parte. Como a gente faz para fortalecer a fé? A palavra de Deus, ela nos ensina sobre o relacionamento com Deus, sobre como nós devemos ter um relacionamento com o Senhor. E este relacionamento, Séries, ele está baseado numa relação de confiança, tá? Numa relação de entendimento de que Deus está acima, Deus é superior, Deus não é apenas um amigo, Deus está muito acima, e de que Deus, ele é onipotente, é onipresente, ele é onisciente. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, uma crise existencial, um momento difícil na nossa vida, quando a nossa natureza humana analisa as circunstâncias e diz, não dá, acabou, fim da linha, não dá mais para continuar. Quando isso acontece conosco, só nos sobra, para quem acredita em Deus, lutar para o fortalecimento da fé. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, né? E, nesse momento, como fazer? Nós precisamos parar de ouvir aquilo que está no nosso cenário de negativo. Sim. As pessoas que só analisam o nosso cenário do ponto de vista caótico, só observam para as situações, né? Só observam, só atentam para as situações cruéis, para as situações de morte. E a gente tem que parar de ouvir essas pessoas, a gente tem que jogar isso para longe de nós e começar a dar ouvidos a quem, de fato, faz com que nós sintamos que as coisas podem mudar. E aí é nesse momento. A gente pode ouvir pessoas, amigos, pessoas que têm boas intenções, mas a gente tem que conversar com o Pai. Para fortalecer a fé, é preciso se alimentar da palavra de Deus. É preciso orar ao Senhor. Orar sem cessar. Jesus, lá na oração, interessante, Jesus volta e encontra seus discípulos dormindo. Mas, depois de idas e vindas, encontrando, ele diz, olha, vocês não podem orar comigo, não podem velar comigo nem uma hora. E ele diz para os discípulos que eles deveriam orar e vigiar, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, a carne, ela pode sucumbir à situação. Mas quando você busca uma relação com Deus, uma intimidade, por meio da palavra, escutando louvores, hinos que edificam, hinos que enaltecem a Deus, hinos que trazem ânimo para você, tá? Que faz você compreender que Deus é soberano e Ele pode dar um baixo na tua situação difícil agora mesmo. Tá? Posso rapidamente citar aqui um exemplo. Tem muitos exemplos na Bíblia Sagrada. A gente pode aqui trazer o momento em que o povo de Israel, na travessia do mar, eles estavam ali entre uma situação difícil. Chegaram ali às proximidades de Piairode, né, e Migdol, e eles estão ali numa situação difícil, não tem para onde ir, não tem como passar. Né? De um lado, você tem penhascos, do outro lado tem maus, né, povos que tinham costumes terríveis, e atrás vinha quem? Vinha o exército de Faraó. E o povo não tem para onde ir. Essa é uma situação caótica. Muitos disseram que melhor seria ter ficado no Egito do que morrer ali. Continuar sendo escravo no Egito. Mas Deus levou-os até aquele lugar para que o nome de Deus fosse glorificado. E houve um homem que, ouvindo a voz de Deus, conseguiu estender a sua mão em direção ao mar para que ele se abrisse. São pessoas assim que a gente tem que procurar. Pessoas que podem fazer com que nós
possamos enxergar o outro lado. Pois é, a Bíblia mesmo isso, fala, né? Que as más E o Márcio companhias abriu. corrompem os bons costumes. Então, é o que você falou, é orar, né? É caminhar com quem caminha Com da quem mesma caminha, fé. exato. Né? E que também esteja lhe instigando, olha, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu Calma, tempo. Deus tem sempre o melhor. Porque às vezes a gente passa pelo deserto, até para que a gente aprenda também. É um ensinamento, né? Corrija algumas falhas nossas e fortaleça a Oh, nossa fé. Se corrige. Né? Então, é isso, é ter paciência, que não é fácil, né, pastor? Não é, a gente sabe não que é. não é fácil, mas é ter paciência, né? É orar, é acreditar em Deus, é ter as pessoas certas do lado para que a gente se fortaleça a cada dia, né? E saber que Deus sempre tem o melhor para a gente, apesar da situação que nos encontramos. Não é isso? E nesse momento, Séries, é interessante, as pessoas que aparecem, quando você está numa situação difícil, definhando mesmo ali, sucumbindo diante de um problema, sempre surgem grupos de pessoas. Você tem um grupo dos inimigos, que usado pelo inimigo mor, ele vem para tentar destruir, né, para pisar no seu túmulo, é isso que ele quer. Também vem, junto com eles, vem aqueles que não são teus amigos, não são teus inimigos, eles te conhecem de ouvir falar. E eles subdividem-se, esse grupo se subdivide naquelas pessoas que são pessoas que dizem, deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, não faz o menor sentido brigar. E aí tem aqueles que falam, olha, se fosse comigo, eu não estou nem aí. Só que eles não têm responsabilidade contigo, eles não sabem qual é a decisão certa a tomar, eles estão apenas falando isso. Mas aí vem outro grupo, qual é o grupo? É aquele grupo dos amigos. E os amigos chegam para você e dizem, olha, Séries, eles se subdividem esse grupo. Como nós precisamos ter discernimento, Séries. Eles se subdividem, são amigos, querem o nosso bem, mas eles chegam e dizem assim, uma parte diz assim, olha, parte para cima. Olha, se fosse eu nessa situação, né? Muito bem. Mas é isso mesmo, pastor. Eu só tenho que lhe agradecer, né, no momento que nós estamos, a gente poder falar de fé e que a gente também busque, né, que a gente também vá atrás, buscar a palavra de Deus, se fortalecer, orar, porque muita oração, muito poder, e se a gente não ora, também não tem nenhum poder, né? Então, que você volte mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. Amém, eu fico muito grato. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena passagem bíblica, né, para seus telespectadores, para nós, na verdade, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, e é claro, mandar aqui um beijão aqui para minha namorada. 22 anos que a gente namora. Se eu não fizer isso, ela é uma das minhas grandes inspirações, a minha esposa. Amo demais, demais, demais essa mulher, amo demais. E assim, a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus Cristo, em um dado momento, eu vou pegar aqui 2 trechos pequenos e uni-los fazendo um pequeno resumo. Mateus 11, 28 a 30 e João 16, 33. Juntando esses 2 textos, o que Jesus ele diz? Isso são palavras do próprio Mestre. Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí, na segunda parte, agora João 16, 33, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém. Muito bem, pastor. Obrigada. Bom, agora, né, a gente vai dar um intervalo, mas antes do nosso intervalo, eu quero que vocês, né, nesse clima aí do dia do namorado, né, que é hoje o dia dos namorados, a gente pode estar, né, preparando aquela mesa especial, né, para o seu amado, sua amada. E nós temos uma matéria com Júlia Pinheiro, que ela ensina como montar uma mesa posta com supplies feito de disco de vinil. Olha que curioso. Mas roda aí a matéria. Olá, meus queridos e minhas queridas. O que temos para hoje no quadro Arte e Decor é uma super dica de como transformar um disco de vinil em um suplá. E contaremos com a ajuda do super decorador top André Luiz, que estará nos dando dicas e nos ajudando a montar uma mesa para aquela ocasião especial, utilizando o nosso disco de vinil transformado em suplá.
começar o processo de produção do nosso suplá, o que teremos que fazer? Primeiro, temos que verificar se não tem uma cor muito forte no fundo. Se tiver, você pega uma bucha e passa um pouco de sabão, deixa 5 minutos, esfrega e sai, para não aparecer na malha, caso a malha seja branca, o tecido seja branco ou transparente. Então vamos começar, né? Nós vamos utilizar agora a cola junto com o pincel para espalhar de forma uniforme pelo disco. Lembrando que não precisa colocar muita cola. Essa é uma cola branca, comum, essa de uso escolar. E agora a gente vai utilizar o tecido. Vamos colar o tecido na superfície do disco. Tecido colado. Agora nós precisamos recortar o que sobrou para poder assim fazer a mesma coisa do lado oposto. Pronto, colamos, recortamos, vamos fazer agora o lado oposto. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Ambos os lados já estão revestidos. Falta dar o acabamento para não ficar a pontinha aparecendo esses pedacinhos que a gente recorta. Então, para isso, vamos utilizar viés. E com a cola branca, vamos agora colocá-lo no nosso disco. Agora que já estamos com os nossos suplás prontos, já podemos ir no escritório do André Luiz, que já nos aguarda para preparar uma mesa e nos dar aquelas dicas. Estamos agora com o André Luiz, o top dos tops da decoração, né, André? Isso é você que está dizendo, né? Sou eu que estou dizendo, mas eu acho, viu? E olha só o que nós vamos fazer. Trouxemos o nosso disco de vinil, que foi usado como base para suplar, e vamos entregar pro André. E o André vai preparar uma mesa pra gente que quer fazer aquele momento especial, uma mesa de jantar bonita, sofisticada e fácil de organizar, não é mesmo, André? Com certeza, né? A nossa proposta aqui vai ser usar elementos possíveis, né? Nada que você tenha que correr muito longe para ir buscar, coisas que você tem em casa mesmo, ou no jardim de casa. Você não precisa recorrer a nenhuma floricultura, nenhuma loja de departamento para poder montar um jantar sofisticado e, com certeza, deslumbrante. Então vamos colocar mão na massa e vamos organizar isso daqui? Vamos começar organizando, né? Vamos. Para você ter ideia, as flores que eu vou usar para compor a decoração do centro de mesa é a Exória. A Exória é uma flor encontrada em muitos jardins, em muitas casas. A gente vê ela. Para mim, ela é uma flor completa. Ela já vem com flor, com folha e é uma flor muito resistente e de fácil aquisição. Isso é de custo, nem se vende em floricultura, né? Se vende as plantas, mas a flor mesmo não é vendida. Vou usar uma folhagem chamada alfinete, que também é super encontrada nas casas, nos jardins. É uma flor bastante conhecida e pouca gente percebe a leveza e a beleza que esse elemento de aquisição fácil pode causar num jantar. Veja que eu estou usando aqui coisas, como eu disse, possíveis. Aqui eu estou usando mesmo uns pireques de sobremesa ou coisa assim. Por um acaso eu estou usando esses vasinhos de acrílico que é muito fácil de encontrar nas lojas de importado, né? Com relação aos guardanapos, as pessoas normalmente elas têm dificuldade nessa montagem. Tu poderia mostrar pra gente como a gente poderia embelezar, né, a mesa com o uso dos guardanapos, né? Certo. Para você ter ideia, como a proposta
o suplá, já partindo de um disco de vinil, que eu achei uma ideia maravilhosa, né? Fez apenas a cobertura com esse tecido, que é um tecido bem econômico. Eu vou usar uma flor de tecido preta, que ela é encontrada em lojas de peças para bijuteria. Então não é uma coisa de você difícil. E o porta-guardanapo mesmo são argolas de cortina, que você encontra em lojas de cortina. Olha só como a gente tem que ter criatividade até na hora de decorar, né, André? Com certeza. A gente vai fazer um guardanapo aqui, que o guardanapo toda casa tem. O guardanapo de usar, que é um guardanapo de linho, de linho mesmo, né? Normalmente a medida é 40 por 40 ou 50 por 50. E vou usar um voal. Olha, esse voal aqui é o Hábito Sésamo da História, porque ele é um voal de cortina, muito baratinho, muito barato mesmo, que você pode fazer com custo baixíssimo, tá? E de repente o segredinho para a montagem do guardanapo tem vários tipos de montagem. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho mais prático, tá certo? É só segurar ele aqui. Você vê como eu juntei os dois. Como o voal ele é maior do que o de linho, então eu estou colocando ele. Pega pelo centro. Pelo centro, sem precisar de se preocupar com forma, como tá segurando, se está dobradinho, se não tá. Porque quanto mais ele ficar assim, ele fica mais. Quanto mais aleatório, mais ele fica bonito. Aí não tem segredo nenhum, porque basta você comprar a argola da cortina com mais a chuchetezinha aqui e colar com cola de silicone quente. Hoje é um recurso que todo estudante tem, é uma pistola de cola de silicone. Verdade. I miss the words we used to say. I miss the sounds of yesterday. I miss the games we used to play like gold. I was trapped inside a dream. O quadro Arte Decor vai ficando por aqui. Semana que vem teremos mais novidades, mais dicas, muito mais informação para você. Everything looks different now. All this time my head was down. E para concorrer aos suplás que utilizamos para montar essa mesa, você só precisa entrar no meu Instagram, o @juliapinheiro, procurar a foto oficial do nosso sorteio e aí concorrer, porque semana que vem estaremos divulgando o ganhador. Something happened. E aí, pegaram a dica? Pois é, facinho, né? Tudo que a gente tem em casa, dá para montar uma mesa linda aí para o seu jantar especial dos namorados, né? E esse sorteio que a Júlia falou já aconteceu, né? Esse quadro é uma reprise, porque nós vamos reestrear o quadro agora em julho. Então, a gente está só reprisando algumas matérias para que vocês lembrem, né? Já fica com aquele gostinho aí das dicas de Júlia, mas o sorteio já aconteceu, viu? Bom, agora a gente vai conversar com ela, que é psicóloga, Renata Cabral, e ela vai dar dicas, ela vai explicar como não deixar o relacionamento esfriar. Pois é, você que aí já namora há muito tempo, é casado há muito tempo, né? Já está sem empolgação? Não, faça isso não. A gente vai conversar aqui, você pega aí umas dicas, né, para fortalecer esse relacionamento e apimentar, né? Que importante é isso. Renata, seja bem-vinda. É por aí, né, Renata? Obrigada, Séries. É sempre bom conversar com você. Pois é, Renata. E aí a gente já começa com o seguinte. Qual é hoje o maior desafio de um casal? Séries, hoje o grande desafio, né, nos dias atuais, esse corre-corre, essa rotina louca, é fazer com que a rotina não atrapalhe a relação, né? E, a partir daí, você tem que se reinventar, o casal tem que se reinventar, recriar a relação, transformar, para que não fique uma relação monótona, sem graça, que essa rotina não atrapalhe realmente, né? Pois é, e você falou de um ponto que realmente é da vida moderna hoje, né? A gente corre muito, né? E acaba a gente se tratando de forma muito superficial. Né? A agenda de compromisso sempre está preenchida, né? A atenção diminui e até a energia, quando chega à noite, também acabou. E aí, isso seria o principal fator desse esfriamento na relação?
O trabalho em excesso, nessa vida louca que a gente tem hoje, é um fator importante nesse distanciamento entre os casais. Mas não só esse fator, né? Certo. Existe uma série de fatores que terminam proporcionando esse distanciamento, como não valorizar o parceiro, as conquistas, tentar sempre reservar um momento, um tempo durante a semana para trabalhar a relação, para conversar. O diálogo é muito importante nas relações afetivas, entendeu? Sempre valorizar as conquistas do outro, ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Sentir o que ela sente, fazer programações juntos, gostar da companhia um do outro. Em hipótese alguma, fazer comparações com outros relacionamentos, isso tem que ser abolido da vida dos casais, porque cada casal é uma realidade, né? Tem uma dinâmica específica. Então, assim, existem outros fatores que fazem com que a relação se distancie. Mas essa questão do trabalho tem que ser dosada, tem que ser trabalhada para não prejudicar realmente a relação. Pois é, porque tem casais assim, aí o marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, às vezes volta correndo para o almoço, e às vezes nem almoçam junto, porque já almoça na rua mesmo, que logo em seguida tem uma reunião, tem um compromisso. E aí, quando chega em casa à noite, um pode não estar trabalhando, mas o outro acaba esticando a noite, virando a madrugada para trabalhar, para poder adiantar algum serviço, e acorda, não vê, dorme, não fala, e assim vai se passando os dias. Verdade, tem que haver um controle dessas atividades, né? Para que tenha um tempo reservado para o casal. É muito importante esse tempo do casal. O saber falar também é importante, na minha concepção, mas aí eu queria saber se você concorda, que eu creio que as palavras rudes, né, aquelas ofensivas, aquelas que realmente tocam lá no coração, eu creio que essas palavras no dia a dia também acabam destruindo a relação. Isso. Né, a gente sabe que a realidade do casal não é só amor, né? Existe também as discussões e tem que haver respeito até nessas horas. Então, se você é uma pessoa, né, muito impulsiva, que acha que não consegue se controlar e que vai destratar, né, seu companheiro, é melhor que você guarde essa conversa para um outro momento, entendeu? Porque realmente isso também provoca distanciamento do casal, né? Essas palavras duras, esses xingamentos ou palavras que realmente ferem, magoam e dificultam a vida do casal em geral. Agora, Renata, qual seria, então, uma ação preventiva, certo? Para que essa indiferença não destrua a relação? Entendo. É assim, a indiferença já é um nível assim que já tem um desgaste grande da relação. O ideal é que não chegue à indiferença, né? A relação tem que estar ativa, tem que estar firme, tem que estar bem. Quando gera uma indiferença, alguma coisa já aconteceu de bem importante que fez o outro perder o interesse, né? Deixar de valorizar aqueles momentos, deixar de valorizar a pessoa. Então, você deixa de ser um companheiro de vida, né? A outra pessoa passa a não ser mais o seu companheiro de vida, mas uma pessoa que está só ocupando um espaço. Sim. E isso é muito grave, é muito sério. Então, tem que haver transparência nesse caso, para ver se a relação ainda tem jeito, né? Ainda pode ser recriada, reinventada, ou não, ou seja a hora de um fim, porque a indiferença realmente é um sentimento já bem forte, já está num nível de desgaste bem alto. Ou seja, você está numa relação sozinho. Isso, exatamente. Agora, tem os sinais que a gente possa perceber, que um casal possa perceber que a atitude que ele está tendo, ou ela está tendo, está fazendo com que haja esse muro da distância? Existe, né? Um casal assim que briga muito, que você não vê o interesse de alguma das partes, né, em relação ao outro, que já não planejam uma vida juntos, que já não fazem programações juntas. Tudo isso a gente nota que já existe uma indiferença de um lado ou de outro, né? E geralmente esse outro lado, que é o rejeitado, digamos assim, é o lado que está mais sofrido, né? Ele se sente desamparado, se sente triste. Então, tem que haver a responsabilidade afetiva no sentido de ser transparente com o outro diante da situação. O diálogo sempre é muito importante. Mas o que a psicologia diz com relação aos relacionamentos amorosos? A psicologia é a favor dos relacionamentos amorosos, né? A gente vê que
hoje em dia, os livros, as novelas, né, os programas de rádio, de TV, focam muito essa questão da relação afetiva, do amor entre o casal. Isso repercute uma felicidade, né? Isso gera felicidade na cabeça de todas as pessoas. E geralmente gera quando essa relação é uma relação boa, uma relação estável, uma relação que causa bem-estar, né? Então, quando a relação ela é produtiva, ela causa bem-estar, ela é saudável, então a psicologia é totalmente a favor. Claro que em toda relação, mesmo saudável, tem as desavenças, os conflitos, e isso tem que ser trabalhado para que não prejudique, não tenha nenhum efeito maior. Mas a psicologia é a favor das relações amorosas, sim, quando elas são saudáveis, quando elas são trazem felicidade, Paz, né? paz, exatamente, trazem paz. Pois é, e aí você falando esse ponto, Renata, a gente sabe que tem alguns casais, né, que vivem relacionamentos abusivos, né? A menina está lá namorando e não percebe, né, que esse companheiro dela é uma pessoa violenta, né? Nesse caso, quais os sinais, né, se existem esses sinais, que se perceba que essa pessoa é abusiva, que ela é violenta, que ela é, né, opressora? Existe. Claro que no começo, né, eles blindam, né? Geralmente eles escondem, né? Tem essa questão dessa capa, né? Então, senão as pessoas não se envolviam com pessoas agressivas. Então, existe realmente essa farsa, digamos assim, no começo. Mas tem vários indícios. Por exemplo, o ciúme excessivo, né? Que vira mais um controle, querendo controlar a sua vida, querendo saber para onde você vai, com quem você está, entendeu? Existe também uma desvalorização do sentimento do outro. Tipo, isso que você está sentindo é besteira, está entendendo? Então, assim, esse controle, esse ciúme exagerado, né, coisas que você vai percebendo ao longo dos dias da relação que tem alguma coisa estranha, né? Essa invasão de privacidade, muitas vezes o homem quer ver o celular, né, quer escutar o que você está conversando com uma amiga. Então, tudo isso são sinais de possíveis agressores, né? Futuros agressores. Pois é, Renata, e tem mulheres, né, que não percebem, acham que é normal, que é natural. Nesse caso, né, como é que a pessoa ela pode diferenciar o que é um relacionamento saudável de um relacionamento destrutivo? Como é que ela está nessa situação, não percebe ou não quer perceber, mas como é que, de repente, pode enxergar o que é bom e o que é ruim? Isso. Não é fácil, né? A gente evidencia muitas mulheres em situações de agressão, que ficam muitas vezes na relação. Mas, assim, existem os sinais, como você falou na outra questão, né? Assim, essa questão que a gente falou do ciúme excessivo, tudo isso, a não valorização do outro, quando você nota que você não está sendo muito valorizada, isso é um relacionamento destrutivo. Quando você passa a não se cuidar mais, né? Acha que só cuidar do outro, esquece de você. Quando o outro já não te elogia mais, ou então quando ele só critica, né, diz que é crítica construtiva, mas só critica você, então você não está numa relação legal, né? Existe essa cumplicidade, esse amor, elogios recíprocos. Se isso não existe mais na relação, ou se no começo já apresenta isso, trata-se de um relacionamento destrutivo, que não vai te fazer bem no futuro. No caso de pais, né, que percebam que aquele namorado ele não está se comportando devidamente, que a relação realmente está abusiva, como é que esse pai ou essa mãe pode ajudar a sua filha nesse sentido, nesse contexto? A mulher, né, ou a pessoa, quando está apaixonada, fica bem envolvida. Fica cega mesmo, fica né, amiga? cega mesmo, e os pais se preocupam, Isso, e é difícil chegar. Mas nada melhor do que o diálogo, do que a conversa. Proibir, não, porque às vezes a proibição dá até aquela vontade de querer mais, né, do proibido. Enfim, é ter uma conversa sincera, né, entender o que está acontecendo, entender o filho ou a filha que está diante de uma relação dessa, fazer com que a pessoa explique o que está acontecendo, para que os pais entendam e possam aconselhar. Né? A melhor forma é o diálogo, com certeza, a conversa entre pais e filhos. Eu me lembrei de um fato agora que teve uma história nesse sentido, que a filha estava num relacionamento abusivo, os pais alertavam,
mas ela não enxergava aquilo como abusivo. As amigas comentavam e ela não aceitava. Era como se tivesse todo mundo contra o amor dos dois. Até que a mãe convenceu ela a ir a uma psicóloga para conversar com ela, para que ela pudesse abrir os olhos para isso. E foi através da psicóloga que ela começou a enxergar que realmente o relacionamento dela não era tão perfeito, né, e tão saudável como ela imaginava que fosse. Eu acho que a psicologia ela também pode ajudar, quando a pessoa realmente está nessa bolha fechada, sem compreender, pode ser um caminho também, né? Isso, o processo de análise, né, de psicoterapia, é um processo de autoconhecimento, de autoanálise. Então, tudo isso é descoberto ao longo da terapia. Às vezes, a gente realmente está cega diante de uma paixão e o psicólogo vai guiando ao ponto de você começar a enxergar essas falhas na relação, esses atos agressivos que muitas vezes passam despercebidos, esse ciúme exagerado que a gente muitas vezes acredita que é amor e não é. Então, a terapia é fundamental. Então, que bom que ela conseguiu diagnosticar e tratar. E está feliz da vida, viu? Mas aí o que normalmente os casais bem-sucedidos fazem, Renata? Diga aí. É tudo que a gente está falando, né? Os casais bem-sucedidos, eles conversam muito, eles valorizam um ao outro, as conquistas, né? Querem fazer tudo junto, tem resiliência, né? Sabem se recriar, se reinventar, têm empatia, se colocam no lugar do outro, sentem com o outro, fazem projetos juntos. Então, tudo isso são características de casais bem-sucedidos. O diálogo sempre, a transparência, a sinceridade entre o casal, né, que a gente chama de responsabilidade afetiva. Então, casais bem-sucedidos, eles normalmente têm essas características. E aí a pergunta que não quer calar, viu, Renata? Se o dia a dia é tão estressante, é tão corrido, né, como é que podemos apimentar essa relação? Né? Como é que podemos assim, fazer com que o interesse sexual ele também não morra, né, que essa história de amor não acabe ali? Realmente, né? Tudo que a gente falou, o estresse diário, a criação dos filhos, né, a vida social, tudo isso faz com que a gente perca o tempo do casal. Então, reservar o tempo do casal é muito importante. A gente sabe que essa questão do interesse sexual envolve questões físicas e questões emocionais. Sim. Então, assim, questões físicas, muitas vezes, da mulher, a questão hormonal, né, doenças crônicas, enfim, medicações. Existem medicações que tiram o libido, de certa forma. Então, assim, e as outras questões emocionais, não aceitação do seu próprio corpo, timidez, religião, não se conhecer, tudo isso interfere nessa questão do interesse sexual. Então, se é uma questão física, uma questão orgânica, procure um médico especialista. Se for uma questão emocional, um psicoterapeuta, e assim tratar para que esse fogo, essa paixão, esse interesse sexual não diminua no casal. É verdade. Embora a gente saiba que, com o passar dos dias, não é aquele fervor do começo. Sim. Mas que a chama também não se apague, né? Que exista o sexo também, que é muito bom. Essa busca, né? E também, assim, inovar, né? Sempre surpreender, né? É importante também, né? Amor, vamos fazer uma viagem ali, né? Aquela ali surpresinha, não, Renata? Viajar é muito importante, combinar programas juntos, surpresinhas, né, para agradar. Isso apimenta a relação, pode ter certeza. Renata, meu amor, só tenho que lhe agradecer. Né? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu adoro esse nosso papo. Então, estou sempre à disposição. Que bom. Você voltará mais vezes, com certeza. Porque é muito bom a gente trazer esse alerta aos nossos telespectadores. Esses tantos casais aí com a pandemia também, né, com essa convivência diária, mas saber que o amor e a paixão não podem morrer. Né? Então, vamos apimentar essa relação. Bom, agora eu quero mostrar para você uma entrevista exclusiva com o cirurgião plástico, Dr. Fernando Mattioli, nós que conversamos com ele esta semana, e ele explicou sobre mastopexia com alça muscular. Você está pensando em colocar silicone ou dar aquela levantada no seio, né? Está com a mama caída? Olha, tem uma cirurgia típica para isso, que pode ser com ou sem silicone, mas que vem trazendo excelentes resultados. Confira aí a matéria.
Belly, beleza e saúde. Um oferecimento Hospital SOS Cirurgia Plástica. Médico responsável, Dr. Fernando Mattioli. Mais uma vez estamos aqui na clínica SOS Cirurgia Plástica para conversarmos com o cirurgião plástico Dr. Fernando Mattioli. E hoje o assunto é mastopexia com alça muscular, um procedimento que levanta o seio, incluindo a retirada de pele e que pode ser realizado com ou sem um implante de silicone. Se você tem dúvidas com relação a este assunto e tem aquela mama caída, vem comigo que nós vamos explicar tudo para você. Estamos de volta com o Dr. Fernando Mattioli, ele que é cirurgião plástico, já está aqui conosco, e um assunto que a mulherada tem procurado bastante. Dr. Fernando Mattioli, cirurgia plástica nos seios, continua sendo uma das mais procuradas pelas mulheres? Sim, Séries. É a cirurgia plástica mais procurada pelas mulheres hoje em dia, né, para melhorar a sua autoestima. O bem-estar da mulher, a autoestima da mulher depende muito da mama. E aí, doutor Fernando Mattioli, surge a mastopexia com silicone e alça muscular. O que é a alça, tão falada alça, e o que consiste essa cirurgia? Essa é uma pergunta excelente. Mastopexia, ela, como disse, pode ser realizada com ou sem silicone. Porém, a alça muscular é a confecção de uma alça do próprio músculo da pessoa, na parte inferior e dentro da mama. Essa alça tem o objetivo de segurar o silicone. Ela diminui a chance de nova queda mamária. E aí, no caso, quem faz essa cirurgia, certo, sem um implante de silicone, como é o procedimento? Infelizmente, sem o silicone, não é possível ser realizado uma alça muscular. Por quê? A alça muscular é o músculo que se confecciona uma alça. Porém, o tecido da mama, como é um tecido mais mole, ele não pode ser fixado com a alça muscular. O silicone é diferente, por ser um material aloplástico que nós armamos, ou seja, um material um pouco mais, com consistência um pouco mais endurecida, aí sim ele pode ser sustentado pela alça do músculo. Então, nesse caso, doutor Fernando, quais seriam, então, as melhores indicações, né, para o uso do implante com alça muscular? Na verdade, isso é a nossa preferência, mas isso também nós respeitamos a preferência de cada mulher. Algumas pacientes não querem colocar o silicone e, nestes casos, nós fazemos a mastopexia sem o silicone. Mas a vantagem de se colocar o silicone é justamente a confecção de uma alça muscular e a diminuição da chance de nova queda mamária. Se a paciente faz sem o silicone, existe uma maior chance de queda mamária, visto que a mama da paciente está solta e os tecidos um pouco mais moles. Quais seriam, então, as vantagens, né, do uso dessa alça muscular? A técnica de alça muscular, obviamente, é uma opção, né? Existem inúmeras técnicas de mama, não existe a técnica certa, a técnica errada, não é isso. Depende muito da vontade da paciente e também da preferência de cada cirurgião. Nós preferimos colocar alça muscular por uma simples vantagem, a diminuição da chance de nova queda mamária, visto que a prótese está presa junto ao tórax devido a essa alça muscular e ao sutiã interno, que vai sempre junto com a alça muscular. E aí surge uma dúvida, né, minha, vamos dizer assim, pessoal, mas por curiosidade. Se ela dá esse reforço de não cair, no caso da mulher engravidar de novo, né, ela já tendo colocado o silicone com alça muscular, há possibilidade de cair? Excelente pergunta, Séries. A mama, na gravidez, ela pode sofrer aumentos até exagerados. Então, obviamente, se a paciente tiver um grande aumento de mama, aí sim existe a possibilidade de queda. Agora, se tiver, por exemplo, um aumento excessivo de peso importante, também existe a chance de queda. Então, não é que a técnica seja assim, com nenhuma possibilidade de queda mamária. Não. Se mudar o formato anatômico da mama
com um aumento de peso ou com gravidez, existe sim essa possibilidade. Agora, se aquele tecido ficar estável com relação ao peso e não gestação, aí existe a menor probabilidade de queda mamada. Mas não significa que a mama não possa cair. Nada em medicina é 100%. Agora, há alguma desvantagem nessa técnica? A meu ver, não há nenhuma desvantagem nessa técnica. Há somente vantagens. Quando nós não usamos alça muscular, existe maior chance de queda mamária, existe maior chance da prótese lá dentro se mexer, da prótese lá dentro ou sem prótese, fazer uma pressão na parte externa da mama e alargar a cicatriz. Então, a nosso ver, a alça muscular serve para uma estabilização da mastopexia. E aí, falando em cicatriz, como é que fica essa cicatriz, né? Que é uma preocupação de muitas mulheres, né? Como é que fica essa cicatriz após a cirurgia? Uma excelente pergunta, uma preocupação da maioria das mulheres. O formato da cicatriz, ela depende do grau de flacidez da mama. Então, se a paciente tem uma flacidez leve, ela pode fazer uma incisão pela areola, ou se ela tiver uma flacidez mais moderada, pode ser uma incisão somente vertical, ou em L, ou mesmo em T invertido. Essa cicatriz depende do grau de flacidez. Agora, mais uma vez dizendo, como a alça muscular, a prótese está mais estável, está mais ali rígida no local, não faz muita pressão sobre a cicatriz. Então, a tendência é de ficar com uma cicatriz de boa qualidade, diferente de uma mastopexia sem alça, onde a prótese se movimenta e força a cicatriz, aumentando chance de cicatriz alargada e cicatriz de má qualidade. E aí, doutor Fernando, como é que fica a questão da recuperação? Né? Fez a cirurgia, como é que se pós? Também é uma pergunta muito importante, ligada à alça muscular. Nos Estados Unidos, essa técnica é chamada de Fast Track Recovery, técnica de recuperação rápida. Ou seja, a mulher tem liberdade de movimentos, já no dia seguinte ela já pode levantar os braços, ela pode dirigir, obviamente, com parcimônia. Por quê? Porque a mama dela está fixa, né? Diferente das técnicas sem alça muscular, onde a mulher precisa de manter os seus braços no corpo, com pouco movimento, visto que a sua mama ainda está em processo de cicatrização. Numa mama, uma prótese mais fixada ao músculo, ou seja, com a alça muscular, a mulher tem liberdade de movimentos do braço, por isso tem recuperação rápida. Além disso, nós não precisamos tirar pontos, que nós usamos cola biológica e pontos absorvíveis, além de um curativo chamado kinesiotaping, que é o curativo utilizado por esportistas para estabilizar a mama. Maravilha. Só tenho que agradecer a sua participação mais uma vez, super esclarecedor. Né? Hoje o senhor já é referência em cirurgia plástica em nosso estado, né? Então só tenho que agradecer a sua participação, doutor Fernando. Muito obrigado você, Séries, e as suas telespectadoras por nos ouvir e podermos levar esse conhecimento científico de ponta às suas ouvintes. Obrigado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com mais um quadro de saúde e beleza e semana que vem tem mais. Lebele, beleza e saúde. Um oferecimento Hospital SOS Cirurgia Plástica. Médico responsável, Dr. Fernando Mattioli. Pois é, viu? Que entrevista incrível, super esclarecedora. Então, você está querendo fazer aquela cirurgia? Olha aí a dica, viu? Bom, agora ela, nossa produtora de moda, digital influencer, Leilinha Alves, que vai dar dicas hoje de moda fitness, já está aqui conosco. E olha, ela vem recheada de novidades. E você que está malhando, pensando em malhar, presta atenção que você vai ficar na moda em plena academia, não é não, Leilinha? Seja bem-vinda. Já estava com saudade de vocês. Pois é, você sempre trazendo novidades, sempre aqui trazendo esclarecimento. Olha, aquela análise cromática, o que teve de gente no meu WhatsApp perguntando, querendo tirar dúvida. Eu falei, vai tudo para a Leilinha, para a Kathleen, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Você gostou, meu amor? Fico feliz. Gostei, foi ótimo, foi ótimo. E até bom, eu vou fazer também uns estudos comigo para saber as cores. Né, toda mulher precisa fazer. Verdade. Moda fitness. Você é apaixonada por academia, Leilinha? Eu sou. Eu quase me formei em educação física, acredita? Olha. Eu sou realmente apaixonada. Pois é, e hoje um tema super interessante, moda fitness. O que é que você traz aí de novidade? Diga aí. Então, já estava com saudade de falar com vocês.
nós selecionamos aqui algumas perguntas dos telespectadores e dos meus seguidores do Instagram para a gente falar aqui sobre moda fitness. Esse foi o tema mais voltado e eu resolvi trazer aqui para vocês. Pois é, olha, eu vou lhe dizer, viu? Choveu de perguntas, eu até separei algumas, viu, Leilinha? Já vou começar. Uma dúvida que as mulheres têm muito é com relação ao seguinte: roupa branca na academia, dá para usar? Então, roupa branca é um mito, né? As Isso. mulheres ficam inseguras. Inseguras, é verdade. Na maioria das vezes a gente se sente segura porque a gente tem medo que fique transparente. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar quando você for escolher um look branco, né, uma roupa branca, para treinar é, primeiro, que você vai transpirar. E quando você transpirar, a probabilidade daquela roupa ficar transparente é muito grande. Então, você tem que se atentar na hora das escolhas dos tecidos, tá? Tem que ser realmente um material muito bom, um tecido muito bacana, para que quando você transpire aí no seu treino, na sua dança, enfim, na modalidade que você deseja aí fazer, praticar, que você não tenha aí o desconforto de ficar com a roupa transparente. E eu vou mostrar para vocês uma roupa que eu separei aqui, que ela é branca, que ela é muito bacana. Olha só, vou colocar aqui na frente. Dá para ver legal? Então, o bacana dessa peça é que esse tecido aqui, ele não deixa transparente. Então, você vai ter a certeza que você vai transpirar. Tá vendo como ele é mais grossinho? Sim. E aí você não vai ter aquele desconforto de ficar com a roupa transparente. E também eu trouxe esse shortinho porque olha como a cintura dele é mais altinha. Então, ele vai dar uma afinada na silhueta, sabe? Vai dar aquele efeito apertar aqui, principalmente a área dos culotes, que geralmente é a área que mais incomoda as mulheres. Então, já fica a dica para vocês. Quando for comprar roupa branca, compra com a cintura um pouquinho mais alta e para deixar aqui o detalhe da silhueta. E eu trouxe também um top branco, porque muitas seguidoras me perguntam: Leila, top branco também fica transparente? O ideal é que você use com um bojo, tá? Se você escolher a peça branca que seja de qualidade, né, um tecido que você realmente não venha a ficar transparente. E de preferência, eu gosto com bojo. Olha só, tá vendo? Aqui tem um forrinho especial. E aqui o detalhe desse top é que a alça dele é larguinha. Então, ele vai ter uma sustentação legal e não vai te incomodar aí durante o treino, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Tem outra pergunta aqui, viu? De mais um seguidor, viu, Leilinha? Quais os melhores tecidos para roupa de treino, Leilinha? Ah, então. Gente, o melhor tecido para você usar nos seus looks de treino é o Dry Fit, que é esse tecido aqui, olha, desse casaco, que ele seca super rápido, além de absorver o suor. E lembrando, procure também comprar roupas com proteção solar. Isso é super importante. Não adianta só você ter os cuidados diários com o rosto, com a pele, com o corpo, protetor solar facial e corporal, e esquecer da proteção solar na vestimenta, tá certo? Então, esse casaquinho aqui, ele é todo com proteção solar, 50 mais, e aí você treina despreocupado. Mais alguma pergunta? Tem. Mais uma pergunta aqui para você, Leilinha. Leilinha, quais truques de moda podemos usar para aumentar ou diminuir alguma parte do corpo? Menina, isso eu quero saber. Esse truque é infalível. Além da modelagem da roupa, ainda tem o detalhe da estampa. Então, se você quiser aumentar alguma parte do seu corpo, de preferência, a coisas estampadas. Perceba que quando você coloca uma calça estampada, ele dá uma sensação de aumentar, né? Então, se você quer aumentar o seu bumbum, as pernas, a parte de baixo, você investe muito em estampas. Eu, particularmente, não gosto muito de estampas. Então, eu tenho outros truques que eu vou mostrar aqui para vocês. Conta logo. Quando vocês forem escolher as roupas de vocês, vocês têm que se atentar em uma coisa. Tem algumas peças que elas dão um truque, que elas vêm com a modelagem diferenciada. Olha só essa calça. Vou até tirar aqui para mostrar melhor. Ela tem uma modelagem diferenciada e essa modelagem, ela dá uma sensação de aumentar as pernas, deixar as pernas mais grossas. Olha que legal, né? E a parte das costas, ele tem um efeito aqui, ó, que dá uma empinada no bumbum. Uau, então, gente, legal. Toda mulher precisa dessa calça. Sim.
E olha só, dá aquela sensação que o seu bumbum tá maior, tá mais torneado. E detalhe, essa modelagem aqui, essa calça, ela disfarça as celulites tão indesejadas que toda mulher tem, né? Vamos confessar. Verdade. Então fica esse truque aí. Tem outra pergunta, viu? Foi um rapaz que perguntou. Leilinha, moda masculina. O que usar? Então, Porque os homens geralmente botam aquele bermudão. Ai, aquela meu marido regata não, ele e é super sai estiloso, mas eu vou pra confessar malhar. para vocês. Mas eu tô vendo que esse aqui Tem que muitas, é dica boa, viu? muitas dúvidas em relação à moda masculina. Fitness. Por quê? Porque geralmente o homem, ele tende a pegar o que está mais fácil ali na gaveta. Então ele vai na praticidade, pega qualquer coisa, às vezes nem está combinando, né? Porque homem é bem mais prático que a mulher. Mas eu vou dar uma dica para você. Primeiro você tem que saber o seu estilo. Qual que é o seu estilo? Aí você vai investir nisso. Por exemplo, dependendo da modalidade, né? Se for tipo um futebol, aí já tem aquele padrão, já tem aquelas camisetas, aqueles coletes. Então, o que fica a dica é para a parte de baixo, para o calção, meião e chuteira. Escolha cores neutras. Tipo, chuteira preta, porque é mais fácil de higienizar, né? Você não vai dar aquela dor de cabeça para sua mãe, para sua esposa, ou até você mesmo, se for solteiro, né? E a parte do meião também. Escolha cores escuras, que são mais fáceis de higienizar, tá certo? Muito bem, viu? Gostei aí das dicas. Agora, Leilinha, o que não usar de forma alguma na moda fitness? Olha, é tudo muito questão de gosto. Mas uma coisa que eu não usaria, em hipótese alguma, são roupas muito curtas. Porque geralmente vai causar um desconforto quando você for treinar, fazer, dependendo da modalidade, você fica bastante exposta na academia. A gente sabe que tem alguns exercícios que geralmente as mulheres, principalmente, ficam desconfortáveis em executar. Por exemplo, quando você está fazendo leg na musculação, que você vai baixar totalmente, você tem que ter cuidado com a peça que você vai escolher para não deixar nenhuma parte do seu corpo à mostra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma peça de roupa que é infalível para esse tipo de situação. Olha só, é um short que ele... Não, é esse aqui não, peraí. É esse aqui. Que ele é forradinho por dentro. Ele tem outro shortinho, ó, tá vendo? Olha. E aí, se você não quiser escolher uma legging, né, como aquela lá que eu mostrei, é super legal. E aí tem esse shortinho, ó, tá vendo que ele tem um por baixo? Isso, tem um forrinho. E também que é um shortinho. tem muitas pessoas que me falam que ficam incomodadas porque geralmente tem as perninhas grossas e aí fica machucando as pernas. Principalmente para quem é ciclista também, que pedala muito. Reclama, né? Ai, Leila, mas eu tenho um leve desconforto na virilha, machuca. Então, qual é a roupa que eu devo usar? Então, eu vou mostrar para vocês. É esse shortinho aqui que tem essa proteção. Você não vai ficar desconfortável, não vai deixar nada à mostra. Você vai treinar tranquila, com segurança. E para quem é ciclista, tem um short apropriado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um short apropriado que ele tem uma espuma dentro. Vou pedir para a Série segurar aqui. Sim. Quer que eu segure? Vou mostrar para o pessoal de casa a diferença. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de você treinar e praticar o esporte ciclismo com o short adequado e não. Olha só. Olha. Pessoal de casa, é como se fosse... Uma espuminha, não? É uma espuma Um enchimento, parecida com a parte que você senta da bicicleta, Perfeito. né? E aí você fica mais confortável, você vai treinar, vai fazer seu pedal confortável, vai estar super estilosa e não tem o perigo de você se machucar. Porque a gente sabe que região íntima é uma região sensível, né, Séries? Então a gente tem que se atentar para não se machucar e também ficar super estilosa. Pois é, e o bom disso tudo é poder aproveitar, né? Porque você vai pedalar horas e horas, em asfalto ou em trilha. Não colocar um short desse, com certeza você vai chegar machucado. Passa aí uma E semana o truque, só deitada, né? vou colocar aqui. Pode deixar. E o truque também, para você não errar nos seus looks de treino, é você escolher cores que você possa misturar depois. Você pode usar um top de um look com uma calça de outro look, uma short saia, enfim, o que você quiser. Então, tenta escolher as cores, né, que estão na sua paleta de cores, que foi o tema do programa passado, análise cromática. Então,
É uma coisa, né, de cada vez. Você tem que Pois. fazer sua análise. Pois. Quando você for escolher seu look, você escolher as cores corretas. Quer dizer que até na academia o ideal também é escolher dentro da paleta de cores. Ai, eu escolho. Mas assim, eu não vou mentir que às vezes na pressa, né, você pega ali e vai com o que tiver. Menina, eu vou dizer, viu? Você para ir para academia, montando o look, além de você treinar confortável, porque você treinando confortável, não tem nada que te incomode, que te machuque, o resultado da academia é até melhor. E eu acho assim, sabe? A autoestima, ela é uma armadura. Então, quando você tá bem, quando você tá bonita, quando você tá bem vestida, a autoestima é uma armadura e você fica bem confiante. Então, tenho certeza que um lookinho novo, fitness, vai te ajudar aí nessa jornada. Eu sei que na pandemia, muitas pessoas engordaram. Eu sou uma delas. Sim. E eu tenho certeza que comprar lookinhos novos para você treinar, vai te ajudar nessa jornada fitness aí. Nada de camisa de campanha. Não, pelo Nada amor de de Deus. camisa de construção. Abadá, gente. Menino, o abadá era uma Eu febre. via muito antigamente. Hoje eu não vejo tanto, com tanta frequência. Mas assim, existe, né? Existe. O Fazer importante é treinar. Fazer o quê, né? É melhor treinar de abadá do que não treinar. É, O amiga, importante é a saúde, é isso que vale. é verdade. Bom, Leilinha, só tenho que lhe agradecer, como sempre, trazendo ótimas Obrigada, informações. é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e olha, eu vou lhe dizer, viu? Aqui é o seguinte, é moda praia, moda fitness, moda de tudo que é jeito, para dar dicas, se vestir bem é com ela. E se você ainda não está seguindo Leilinha Alves no Instagram, corre agora e coloca lá, Leilinha Alves, não é isso, Leilinha? É @Leilinha Alves. Pois é, segue lá, porque dica tem demais, tem demais. Aí você vai ficar, ó, E esse seu lookinho aí já é pedido dos namorados? mulher já no vermelho paixão, né? Pois é, já O inspirada aí meu no Dia tá, dos com namorados. certeza. Tá, Mas minha agora filha, com você esse tá uma decreto, gata. né, eu quero saber pra onde é que a gente vai. Ficar em casa, Ficar né? em casa. Assistir um filminho, tomar um Isso. vinho, uma tábua de frios. Uma tábua de frios, ou encomendar aquele jantar por delivery. É o jeito, só não pode deixar, como diz o bloco anterior, esfriar a paixão, né, Leilinha? Bom, pessoal, agora você vai ficar com ela, Isabelle Barreto, que já está chegando. Vem cá, Isabelle, pode entrar. Leilinha fica aqui do meu lado. Amiga, me conte o que está acontecendo nessa cidade. Pois é, Séries, boa tarde, né, a você, boa tarde a todo mundo de casa. Hoje é dia de Santo Antônio, mais conhecido também como Dia dos Namorados, exatamente. Então, se você vai curtir essa data com o seu amor, ou vai ficar em casa também curtindo sua própria companhia, a Agenda Cultural está chegando com o seu entretenimento do final de semana. E eu já começo dizendo que hoje tem live dos namorados com o cantor Diogo Nogueira. Pois é, às 19 horas, lá no canal do YouTube do cantor. Quer mais live também de Dia dos Namorados? A gente tem a live Maiara e Fernando, vai estar acontecendo hoje, às 20 horas, no canal do YouTube Maiara e Maraísa Oficial. A gente vai poder curtir também muito sertanejo com os dois. Agora, não é só live de Dia dos Namorados que vai estar acontecendo hoje, não. Tem arraiá também, Tem forró com a cantora Priscila Senna, a musa, a pernambucana. Ela vai estar fazendo um super show também às horas hoje no seu canal do YouTube. Agora, gente, é real, é oficial. Tem música nova saindo por aí do cantor Melo. O cantor paraibano Melo está lançando sua nova música Aguarda. Legal, né? Já está disponível em todas as plataformas digitais do cantor. Vamos dar uma conferida no recado que ele deixou pra gente? Olha só. General mandou pastorar o campo, Rex fica lá te afirmando o plano. Quando ele voltar, tudo tem que estar no lugar. Bom que eu fui treinado pra esperar. Boa tarde, espectadores do E-Fashion. Eu sou Melo e vim para vocês aqui apresentar um trechinho dessa minha canção Aguarda, que já está em todas as plataformas digitais. Busquem Aguarda, Melo no Spotify, YouTube, Deezer e os demais, que provavelmente vão encontrar. Obrigado, espero que gostem.
Então, gente, confere a música do Melo, curte com seu amor, não deixa de aproveitar, viu? Amanhã, no domingo, tem muita programação também. Vai ter a live da Orquestra Sinfônica Heliópolis às 17 horas. E para você se inscrever, é só ir no site do Instituto Bacarelli. Não deixa, não perde. Gente, tem uma nova. Vocês sabiam que o encontro que teve essa semana de Juliette e Gilberto Gil vai dar em live amanhã, às 18 horas. Vocês não podem perder. O tema Festa Junina, a gente vai poder dançar, curtir aquele forró, todo mundo junto, em casa, todo mundo seguro. Então, não deixe de perder, não deixe de acompanhar, não. Amanhã, às 18 horas, transmitido pelo Multishow e também pelo Globoplay. E, para terminar a agenda cultural de hoje, com aquela dica de filme que a gente gosta, Invocação do Mal 3 já está em cartaz. E vocês, que se quiserem ir ao cinema, não podem perder, viu? Conta a história de um casal que ficou famoso por investigar casos paranormais. Séries, eu volto com você. Digo que não tenho coragem de assistir. Quero saber se você tem. E só aviso para todo mundo que está aí em casa. Se for sair, usa álcool em gel, pratica o distanciamento social e usa máscara. Me responde. Filme de terror é com você ou não é? Eu vou ficando por aqui até o próximo sábado, gente. Um beijo. Filme de terror não é comigo, não me chamem para assistir, porque eu não assisto. E você, Leilinha? Eu gosto. Ai, meu pai. E agora, qual é o nosso próximo passo? Primeiro eu queria saber se vocês gostaram da agenda cultural, né? Aproveitem um final de semana aí com responsabilidade, não saiam de casa, usem máscara e vamos para um rápido comercial. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos Namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda! Amor, amor, por R$ 119,90. 212 VIP ou VIP Men Body Spray 250 ml, R$ 179,90. 1 Million ou Lady Million, R$ 225. Kits exclusivos das melhores marcas para presentear. Solicite nossa revista especial Edição dos Namorados. Compre sem sair de casa. Raíssa Imports. 104,5 FM. Rede Blaster. Mais uma inovação que o Laboratório Rosiane Dori traz para você. Teste de anticorpos neutralizantes pós-vacina do coronavírus. Verifique a eficácia e resposta da sua imunidade pós-vacina. Mais tranquilidade e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori. Grupo Nossa Senhora de Fátima é formado por várias empresas que atuam em terceirização de serviços de mão de obra, segurança da tecnologia, transporte de valores, tesouraria, custódia e cofre inteligente, segurança e escolta armada, segurança pessoal privada, alimentos e saúde. Grupo Nossa Senhora de Fátima, presente em 10 estados do país há mais de 20 anos, garantindo aos nossos clientes tranquilidade e confiança em segurança patrimonial e pessoal. Nós temos as soluções de serviços para a sua empresa. Grupo Nossa Senhora de Fátima. Entre em contato conosco pelo 83 31 13 21 21 81 99209 3311 81 99119 3955 www.nsfgrupo.com.br @NSF Grupo.
A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Já estamos de volta com o programa Fashion e agora nós vamos conversar com a advogada Jussara Tavares no quadro O que Diz a Lei. E o tema de hoje é contrato de namoro. Só que o nosso bate-papo hoje vai ser de forma virtual, né? Jussara já está aqui conosco e o tema, olhe, para você que namora ou está pretendendo namorar, é bem interessante. Jussara, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Fashion. Esse tema é realmente interessante para quem namora, não é mesmo? Olá, Séries, um prazer estar aqui novamente no quadro Que Diz a Lei, mesmo estando de forma virtual. Hoje vamos trazer um tema bem apropriado para o momento, já que amanhã é Dia dos Namorados. Vamos falar sobre contrato de namoro. Nas minhas redes sociais que a gente ia falar sobre esse assunto, todo mundo ficou interessado. Mas, Jussara, o que é de fato o contrato de namoro? Bom, Séries, essa semana toda, depois que eu postei sobre o contrato de namoro, foi a pergunta que todos fizeram. O que é o contrato de namoro? Bom, o contrato de namoro é um contrato estabelecido entre os apaixonados. Nesse contrato, eles vão colocar que não tem intenção de constituir família e o objetivo maior desse contrato é a proteção patrimonial, né? Então, eles querem dizer no contrato que apenas tem a intenção de namorar, que apenas eles namoram, para que isso não seja confundido com uma relação de união estável. Então, eles preparam esse documento, estabelecem as cláusulas, algumas devem contar obrigatoriamente e vão lavrar esse contrato num cartório de notas, né? É registrado esse contrato no cartório de notas. Contrato de namoro, como é o processo? Bom, é muito simples a forma de constituir um contrato de namoro. Basta que o casal, de forma livre e espontânea, vá até o cartório de notas, na presença de um tabelião, e registre esse contrato.
pode ser colocado algumas cláusulas de acordo com a vontade das partes. Então, pode-se procurar também um advogado para se estabelecer um contrato mais personalizado diante daquela vontade das partes e ir ao cartório de notas e registrar esse documento, que aí já fica valendo esse contrato de namoro. Mas quais são os requisitos, certo, para estabelecer esse contrato? Então, os requisitos é que o casal seja maior de idade e estejam totalmente capaz, né? O segundo requisito é que eles expressem a vontade de não constituir família, nem dividir patrimônio ou compartilhar obrigações. O casal também deve estar totalmente alinhados com as cláusulas daquele contrato. O prazo deve ser estabelecido um prazo determinado para esse contrato, mesmo que possa ser revogado ou renovado, né, esse contrato, e eles devem expressar a vontade livre e espontânea de constituir aquele contrato, sem nenhum tipo de vício. Então, os requisitos gerais são esses para o contrato de namoro. Agora, qual a diferença, Jussara, de contrato de namoro e união estável? Bom, a diferença entre contrato de namoro e união estável é bem grande. Como eu falei, o contrato de namoro, ele está expressando a única vontade de namorar, de estar ali juntos, mas sem nenhum tipo de compromisso, com família, com direitos e obrigações, com patrimônio, né? Totalmente diferente e divergente do que estabelece uma união estável. A união estável hoje, ela tem uma força igual a um casamento. Então, os direitos dos companheiros em união estável são muito grandes, né? Eles compartilham ali a vida, eles têm intenção de constituir família, eles dividem obrigações, eles dividem patrimônio. Após uma cessação de união estável, ou um rompimento de união estável, dissolução de união estável, o casal tem direitos e obrigações, né? Existe o direito de herança, o direito patrimonial, o direito de pensão alimentícia, ou de pensão por morte, caso haja um falecimento. E o contrato de namoro não. Aquele contrato de namoro é único e exclusivamente para comprovar que o casal não tem essas intenções, todas essas intenções que englobam uma família, e sim apenas de estar juntos, né, por uma comodidade do casal, né, e estabelecendo ali uma relação apenas de namoro, sem nenhum tipo de compromisso, né, de obrigações. E no caso de namoro qualificado, certo, Jussara? O que é que você pode nos esclarecer? A doutrina estabelece uma divisão entre contrato de namoro simples e contrato de namoro qualificado. Bom, qual é a grande diferença desses dois tipos de namoro? O namoro simples é aquele namoro, namorico até, onde as pessoas muitas vezes até nem querem que chame de namoro, e sim apenas que está ficando, que é um fica, né? Aquele namoro sem compromisso, eles não se encontram muito, né? Não tem nenhum tipo de vínculo. Então, namoro simples, que muitos não querem nem que chame de namoro. Já o namoro qualificado é aquele namoro maduro, entre um casal maduro, uma relação que tem também relação sexual nesse namoro, né? E que o casal quer estar junto, eles pernoitam muitas vezes juntos, né? Mas a grande diferença, né, como eu já falei anteriormente, é que no contrato de namoro, mesmo que seja esse qualificado, com todas essas intenções, ele não chega a ser uma união estável, porque a grande diferença que existe entre o contrato de namoro e a união estável é a intenção de constituir família. Então, se não há essa intenção, está estabelecido que não é união estável e que é um contrato de namoro qualificado. Certo. Agora, existe um prazo que deverá ser estipulado no contrato de namoro?
existe sim a obrigação do casal estabelecer um prazo para aquele contrato. Esse prazo pode ser renovado ou revogado, mas o casal deve sim estabelecer no contrato de namoro que tem um prazo para aquele contrato. Não pode ficar por tempo indeterminado, de forma vitalícia, enfim. O casal deve estabelecer sim um prazo, por mais que após aquele prazo eles queiram renovar, ou então antes daquele prazo o casal queira revogar, isso é válido também. Uma curiosidade, viu, Jussara? Caso o casal, de apaixonados, compre um animal de estimação, certo? Como fica a situação nesse caso? É interessante essa pergunta, porque a gente vê, muitos casais de namorado, às vezes compram animais de estimação, optam por comprar um animal de estimação. E aí, como fica a questão do animal caso o casal venha a se separar? Bom, para isso que serve o contrato de namoro, porque nas cláusulas do contrato, o casal já pode estabelecer ali, que caso haja o rompimento daquela relação, o animal ficará com A, ficará com B, Então, o contrato também serve para isso. Muito importante, por quê? Porque o animal não vai ficar ali entre uma briga de casal, que aí essa briga de casal pode se estender por tanto tempo e quem termina sofrendo é o animalzinho, não é isso? Viu? Os animais sempre sofrem, porque faz parte da família, não é? É como um filho, Então, se há essa separação, o animalzinho se apaixonando aí pelos dois é bem complicado, mas é muito bom saber disso aí, viu, Jussara? Bom, eu só tenho que agradecer a sua participação, como sempre, rica em informação, rica em conteúdo, e que você volte mais vezes, viu, Jussara? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui no quadro que diz a lei. Estou muito feliz com o feedback da nossa audiência, isso só me instiga a cada vez mais preparar conteúdo de qualidade, me dedicar a esse quadro para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do direito, conheçam um pouquinho mais do que diz a lei. Então, meu papel é esse, fiquem com Deus, espero que todos tenham um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Pois é, até o próximo sábado. E se você tem dúvidas com relação a esse assunto, vocês podem ir lá no Instagram da Jussara, que é Jussara Tavares Advogada, você fala com ela pelo direct, que aí ela com certeza terá o maior prazer em esclarecer essas dúvidas com vocês. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda. Amor, amor, por R$ 119,90. 212 VIP ou VIP Men Body Spray 250 ml, R$ 179,90. 1 Million ou Lady Million, R$ 225. Kits exclusivos das melhores marcas para presentear. Solicite nossa revista especial Edição dos Namorados. Compre sem sair de casa. Raíssa Imports. 104,5 FM. Rede Blaster. Mais uma inovação que o Laboratório Rosiane Dori traz para você. Teste de anticorpos neutralizantes pós-vacina do coronavírus. Verifique a eficácia e resposta da sua imunidade pós-vacina. Mais tranquilidade e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori.
Nossa Senhora de Fátima é formado por várias empresas que atuam em terceirização de serviços de mão de obra, segurança da tecnologia, transporte de valores, tesouraria, custódia e cofre inteligente, segurança e escolta armada, segurança pessoal privada, alimentos e saúde. Grupo Nossa Senhora de Fátima, presente em 10 estados do país há mais de 20 anos, garantindo aos nossos clientes tranquilidade e confiança em segurança patrimonial e pessoal. Nós temos as soluções de serviços para a sua empresa. Grupo Nossa Senhora de Fátima. Entre em contato conosco pelo 83 31 13 21 21 81 99209 3311 81 99119 3955 www.nsfgrupo.com.br @nsfgrupo. A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Já estamos de volta com o programa É Fashion e agora quero mandar um beijo super especial para a equipe da Tainanda Story, que é a loja que me veste. Olha este macacão aqui, maravilhoso, é lá da Tainanda, nova coleção. E a Sofia Tainanda me avisou que esta semana estão chegando mais looks, né? A coleção aí está renovada para você que quer aproveitar aí o São João, né? Lógico, com a família, com os amigos. Se você for viajar para sua casa de praia ou para sua casa, né, seja em Bananeiras ou no interior, né, com sua família, aí você já vai, olha, toda produzida. Lembrando que nós estamos em pandemia, né, não vamos aglomerar, né, use a máscara sempre que possível, claro, né, isso é importantíssimo, né, use o álcool, evite a aglomeração, distanciamento, mas, claro, você pode aproveitar o São João, sim, com sua família e os seus amigos. Esse look aqui maravilhoso é de lá. Essa semana eu vou voltar lá na loja já para ver o meu lookinho também, viu? Quero passar aí com minha mãe, com os meus irmãos, que é sempre bom. Então, mandar um beijo também para a Geise Amarante, lá do G Amarante Beauty Salon. Ela, olha, que tem cuidado do meu cabelo como uma mãe, viu, gente? Vocês sabem, já venho falando aqui há muito tempo. Eu tive uma queda de cabelo grande, acentuadíssima, né? Meu couro cabeludo estava bem danificado e agora a Geise, né, que é terapeuta capilar também, está cuidando do meu cabelo, fortalecendo os fios, né, cuidando, né, de cada partezinha dele, né? E olha, estou sentindo já um diferencial. Segundo ela, na última lavagem não caiu mais
a quantidade de excesso de cabelo que estava caindo. Então, se você tem aí calvície, ou se você teve essa queda de cabelo durante a pandemia e quiser realmente tratar, procura lá Geise Amarante, que com certeza você terá bons resultados. Bom, eu quero aproveitar também e dizer, né, quando chegar a sua vez de ser vacinado, se vacine, viu? Já soube que o meu cameraman aqui já foi vacinado. Pois é, olhe, nossa rainha da televisão paraibana, Tereza Madalena, também foi vacinada, viu? Agora ela é uma mulher linda, solteira, rica e vacinada, né, Tereza? Você tá de parabéns. Eu tô contando os dias, minha amiga, para chegar a minha vez. Ah, não vejo a hora, viu? Bom, pessoal, só quero agradecer demais o carinho de vocês. Obrigada por sua participação, obrigada por sua audiência. Se tiver sugestão de pauta, sugestão de tema, manda lá para o meu Instagram, que é Séries_Leão. Pode mandar, Séries_Leão. Se tem alguma dúvida sobre qualquer assunto, Séries, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto. A gente vai, convida o especialista da área e traz para aqui para o programa EFESH, a gente tira todas as suas dúvidas, viu? E lembrando, né, que a nova temporada 2021 do programa EFESH está chegando, né? Novos quadros, com muito mais informação, muito mais conteúdo. Está retornando o quadro Arte Decor, que é de arquitetura e decoração, sob o comando dela, que é design de interior, Júlia Pinheiro. Estamos voltando com o quadro Lebele de saúde e beleza, só que agora muito mais abrangente, com muito mais profissionais da área, muito mais informação para deixar você, olha, por dentro de tudo. Teremos também o nosso quadro Temperando de volta. Pois é, você que adora cozinhar. É dentista, é médico, é arquiteto, engenheiro, mas é bom na cozinha, é chefe da sua própria cozinha? Pois olha, vá logo me dizendo, porque quem sabe a gente não pode ir na sua casa e você, olha, nos ensinar aquela receita maravilhosa que enche a boca dos seus convidados de água, sabe? Aquela, Ave Maria, pois nos chame que a gente vai lá e a gente vai ensinar a sua receita também. E olha, temos o quadro de estética, temos o quadro de direito, que é o que diz a lei, com Jussara Tavares, e temos também o nosso quadro de moda, que é o Falando em Moda, com ela, Leilinha Alves. Então, o programa vem com tudo agora, esse segundo semestre em julho, então aguarde, porque ele está sendo feito para você. Bom, pessoal, tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe vocês, até sábado, se Deus assim permitir, e cola, que é sucesso! Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda. Amor, amor, por R$ 119,90. 212 VIP ou VIP Men Body Spray do